Amém, glória a Deus. E aplaudindo ao Senhor, vamos receber o nosso pastor Alexandre Feijão, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Pai seja com todos. Tome o seu assento, por favor. Aleluia. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Tamanha importância para mim e para vocês também, né? Saber o que vai falar e saber o que vai se ouvir. Que haja uma conexão entre a gente, que nós possamos estar conectados na mesma sintonia do céu, né? Amém, pessoal? Que possa valer a pena também. Alguém trabalha, quem não trabalha amanhã devido ao feriado, levante suas mãos. Quem não trabalha amanhã? Quem trabalha amanhã? A gente, o que é que houve? Gente, o número de pessoas que vai trabalhar está inúmeras vezes maior do que o que não vai trabalhar. Mas louvado seja o Senhor que você tem trabalho, né? Amém? O ruim seria você estar na terceira opção. Pastor, não vou levantar a mão, não porque não tem, porque tem. Não vou levantar a mão porque eu estou desempregado. Se for assim também, você não precisa levantar a mão. Eu estou orando pela sua vida, que seja uma semana de portas abertas para você, amém? E não anule a sexta-feira, porque pode chegar a carta para você, recomendação, indicação, na própria sexta-feira, viu? Não, feriadão, né? Só semana que vem. Deus gosta de coisas extraordinárias e inéditas, amém? Assim que você conseguir sentar ao seu lugar, compreendo e entendo a complexidade que é agora de nós sentarmos, né? Devido a tantas informações, cumprimentações, né? Pós-louvor, pós-apresentação, então fica essa movimentação toda na igreja. Leva a criança, traz criança, faz isso, faz aquilo. Louvado seja o Senhor. Ou 99% da igreja sentada, que legal, né? Amém, amados? Cumprimente pelo menos 2 ou 3 pessoas com piscar de olhos, com aperto de mão, com um abraço quem está do seu lado. Amém. E já voltou o tumulto de novo. Então vamos lá. Dê atenção aqui, por favor. Hoje nós iremos continuar ainda, tem algumas informações muito importantes. Não sei se ia ser passado agora, mas próximo final de semana, vou falar agora e daqui a pouco vamos enfatizar de forma maciça aqui. Nós temos um mega de um evento no nosso sítio, que é o batismo nas águas, né? Ok? Amém. Tá para se esperar lá 1.000 pessoas ou mais no batismo, ok? Não, pessoal, calma. 1.000 pessoas ou mais para batizar. Gostei do seu sorriso, viu? Nós estamos com um número de quase 140 pessoas a se batizar. Tomara que alguns decidam hoje também. É o último batismo do ano, não tem mais batismo esse ano. Então, se Jesus voltar e você não se batizar, pode comprometer alguma coisa. Não estou afirmando, porém, com base bíblica, há um complemento. No judaísmo só se ingressa na comunidade também judaica, claro, messiânica também através do batismo. O batismo é um ato de fé, é um ato público no qual você emite a certidão, né? Você declara publicamente, você faz uma morte da velha criatura, dos pecados de Adão, e você faz ali uma remissão dos seus pecados através da nova natureza que foi ressuscitada através do Filho de Deus, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma pessoa que frequenta a igreja, uma pessoa que está há anos na igreja, uma pessoa que entrou agora na igreja, não existe o tempo para ela do batismo, não, é um ato de fé. Quem crê e for batizado será salvo. Quando você olha os inúmeros episódios da Bíblia, no qual não existe uma escola que alguém fez para se batizar, isso se criou agora, né? E a maioria dessas coisas foram criadas também por um motivo de indulgências e alguns hipócritas que facilitam muito o que é para si e dificultam o que é para o outro, né? Como alguém vai dizer assim, não, eu paguei um preço para chegar nesse ministério, paga também, né? Eu acho que salvação tem que ter empecilho para ninguém. Salvação é pela graça. Ontem nós tivemos o dia da Reforma Protestante,
né? E que a gente continue ainda com essas reformas em nossas vidas, né? Em nossas famílias, e na vida dos nossos filhos, no nosso relacionamento pessoal, conjugal, o nosso relacionamento como cristão, como igreja, como mundo afora, que nós possamos ser os reformadores. Amém, amados? Hoje eu gostaria de colocar aos irmãos a continuação da nossa escritura, também, por uma vez que a gente vem caminhando aí em série, né? Ou seja, de forma cronológica, a gente vai ainda, ou iremos ainda estar lendo e absorvendo o que as escrituras passam para nós no Evangelho de São Lucas, capítulo 11. Lembrando que domingo nós falamos São Lucas, capítulo 11, são 2 ou 3 títulos nessa mensagem, e nós iremos tratar hoje um título diferente, no qual traz a eficácia do poder de Jesus Cristo e a dúvida daqueles no qual não cria no ministério dele. Domingo nós falamos sobre oração. Quem esteve aqui, por favor? Senti falta de muitas pessoas, tá? Não se acostume com isso. De repente é algo sobre família, viajou, legal, mas não deixe isso se tornar uma rotina, achar que é fácil faltar um culto. Se a tua igreja está reunida, por muitas vezes, quando Jesus apareceu, a palavra Tomé é descrita nisso, porque faltou uma reunião da onde tinha que estar congregando. E aí Jesus aparece, ele não cria a fé madura para dizer, ele apareceu, só acredito vendo. Pois é, a culpa de quem faltar a reunião é essa, sempre vai dar uma desculpa para dizer que não crê. Ok, pessoal? Então não falte culto, ok? Amado irmãos? Amém, irmãos? E nós iremos agora caminhar no segundo ciclo, após falarmos de vida de oração. Nós iremos falar sobre mais um título, e se você for acompanhar na sua Bíblia, ainda mais se ela for a Bíblia NVT, você vai ver que tem a fonte do poder de Jesus. Está assim para alguém aí? A fonte do poder de Jesus, ou a fonte do poder é Jesus, algo desse tipo aí. E quero extrair com vocês uma prática por mim vivenciada, vista a saber na vida ministerial, né, do que a gente vê. Amados, presta atenção, fizemos 9 anos de Rehoboth. Você acha que a gente já pegou de tudo aqui ou não? Você acha que alguma coisa vai ser novo? Eu acho que a gente atingiu um nível máximo, quer dizer, nós iremos caminhar para o 10º ano de igreja. A palavra 10, ou número, desculpa, 10, palavra falada, número mostrado, quer dizer totalidade, fecha-se um ciclo, é como se não coubesse mais nada, fecha e abre outro. É como se você pegasse e colocasse milho dentro de uma pipoqueira para você estourar esses milhos, né? E aí você tem mais milhos, então não dá, ou você tira esse milho ou usa outra panela, entendeu? Tem alguém pegando mais ou menos aí? Então eu acredito que esse tempo todinho vocês trouxeram experiência para a gente. Talvez eu tenha vivenciado e vivido e talvez conseguido sobressair de algumas adversidades minhas, né? Familiares ou qualquer outra área da minha vida, porque vocês me trazem experiência. A saber quantas vezes eu fui para casa agradecendo pela esposa que eu tinha e ela pelo marido que tinha, quando a gente viu os conflitos que pessoas têm, que são conflitos absurdos. Quantas vezes fui para casa agradecendo pelos filhos que eu tenho, quando eu vi filho de outros, né? Então, vocês também me colocam na cadeira do pensamento, a saber, vocês me colocam na cadeira do meu equilíbrio, né? Dos erros no qual muitos cometem e que eu não devo cometer, e dos acertos que eu tomo para mim como experiência também. E iniciando dessa forma, eu venho falar que essa palavra de hoje também, Marcelo, ela me trata muito sobre o que eu vejo aqui. Quem dera que todos que começaram no primeiro ano de Rehoboth estivessem aqui ainda. Não caberiam lugares, não teríamos lugares para colocar tantas pessoas assim. Eu acabei aceitando, pergunta o quê? Acabei aceitando o que a Bíblia diz. Toda árvore que está em mim, ela dá fruto, limpa para dar mais fruto. Amém? E toda árvore que está em mim não dá fruto, ele arranca e lança fora. Eu entendi. Foi difícil isso descer, porque alguns galhos a gente quer permanecer conectado em nós. Alguns frutos a gente não quer que estrague. Quantos frutos eu já vi estragar e quantos galhos eu já vi murchar nesse ministério? Muitos, e pessoas que já produziam muitos, já deram muitos frutos nos seus galhos. Pessoas que já foram frutos desejosos demais, frutos bonitos, não de aparência exterior, mas tinham um sabor do reino absurdo. Mas o fruto secou, o galho mingou, e aí, biblicamente, não eu, mas o Senhor faz essas coisas. Ele arranca, limpa
ele arranca a desculpa e lança fora. É a parábola descrita em João 15. Quem sente saudade de alguém que já esteve aqui, que era muito bom por uma época? Eu lembro de centenas de pessoas. Aonde eu vejo uma pessoa sentada, eu lembro que teve alguém em um dia que já foi muito bom no início da caminhada, caminhou muito certo com a gente. É a mesma experiência em que Adão e Eva também tiveram no jardim. Não sabemos quantos meses ou quantos anos a Eva e o Adão estiveram no jardim. Até então o pecado não havia entrado, eles eram eternos. Então eles viviam por muito tempo no jardim, cheios de Deus. Repete comigo, cheios de Deus. No momento que eles se ausentaram de deixar de ouvir a voz de Deus, ouviram uma voz satânica, ludibriada através de uma serpente, um animal peçonhento, no qual a Bíblia discrimina como serpente, e a tipologia dele também é Satanás, o dragão, diabo. O Adão e a Eva dão ouvido a essa serpente e começam a se esvaziar de Deus e se encher do que a serpente diz. E hoje é mais ou menos por isso aí. Vi tantas pessoas brilhantes que eu iria jurar para vocês que iriam até o final com a gente. Pessoas que um dia apertaram a mão, fizeram um bonequinho, que choraram. Você entende? Vi tantas pessoas assim. Eu imagino como foi difícil para Jesus também ver a multidão se apartando dele no momento que ele engrossa o discurso e ele tem que agradar ao Pai e olhar para os seus discípulos, correndo o risco de até aqueles que iniciou o ministério com ele, que estava na ata da igreja dele, e dizer para aqueles outros discípulos: e vocês vão para onde? Talvez se não é Pedro se colocar e se posicionar, todos tinham uma opinião ali diferente. Por isso que é bom o verdadeiro se posicionar, porque o que está errado acaba se calando. Pedro toma a fala da ata daquela igreja de Cristo Jesus, como suplente ele diz: para onde nós iremos? Vocês se calam, secretários, tesoureiro, vocês se calam, para onde nós iremos? Se nós começamos, nós iremos ir até o fim. Está comigo ou não? Quem dera se nós pudéssemos ouvir isso aqui de todos. Quem dera se nós tivéssemos aqui, irmãos, aqueles que abrilhantaram, foram verdadeiros por um momento, e sem querer, olha, nem comecei a ler, hein? Sem querer, por um momento foi dado a voz a um bicho sutil, a um animal sutil, sem querer, pelo momento de descuido, ao não confessar um pecado, ao não se abrir de forma legítima, a trabalhar de forma errônea, sem querer foi sendo minado e contaminado, e aí chegou o momento que não deu mais para recuperar. Quem nos dera se a gente pudesse fazer o que Moisés também não conseguiu, levar todos aqueles cujo qual saíram do Egito a entrar na terra de Canaã. 12 milhões de hebreus, eu disse 12 milhões de hebreus saíram, nenhum daqueles que saíram entraram na terra, a não ser Caleb e Josué. Quão difícil é terminar, começar, todo mundo começa. Algumas pessoas vão dar início à sua nova jornada cristã, agora no sábado, após o batismo das águas. Algumas pessoas hoje irão dar início à sua primeira caminhada da fé, recebendo Jesus como o Senhor e o Salvador. Alguns outros, na verdade, irão retornar à sua caminhada num caminho no qual nunca deveriam ter saído. Mas quem está de pé, vigie para que não caia. Paulo, quando ele fala de carreira, ele fala de reino, ele fala de convocação, ele fala de algo que muitos de vocês se conhecem. Um soldado que quer limitar essa guerra, ele deve se abster de algumas coisas. E a gente entende que Paulo não chama a gente como soldado para ter uma vida de soldado, uma vida de civil. Ou você é soldado ou você é civil, não dá para misturar as duas coisas. Ou seja, uma vez que você se alista, você continua ainda sendo um soldado mesmo estando na paisana. O que eu quero dizer com isso não é um colete desse azul que vai dizer lá fora que você não é da consolidação. Mesmo sem um colete, você continua sendo um consolidador. Não é um altar, um microfone desse que vai dizer se eu sou ou não sou um pregador das boas novas. Isso não fico refém somente do púlpito. Você não deve ser refém apenas de uma cadeira, de um ouvinte, de quanto você conhece a sua biblioteca. É muito mais excedente que tudo isso. E nós devemos combater esse bom combate para que possamos alcançar aquilo que Paulo diz: combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé.
Engraçado que a Bíblia diz: guardei a fé para um momento oportuno de recompensa, e é o que vencer. Então a Bíblia sempre tem uma proposta de recompensa a quem vencer, não é quem começar. Judas também começou, mas não terminou. A Ruth, com Noemi, com as suas noras, a órfã, começaram, mas a órfã não terminou. O filho de Adão, os primeiros filhos, Caim e Abel, ambos começaram, mas não terminaram. Quer dizer, um deu o cabo da vida do outro, fez com que o outro terminasse de forma precoce. Então o que a gente mais vai ver na nossa caminhada é um título que nunca deveria ter existido para a gente, porque não é possível. Alguém que sai de uma vida de cachaça, alguém que sai de uma vida de cocaína, alguém que sai de uma vida de comungar a fé de uma forma diabólica, servindo a espíritos imundos, alguém que Deus tira de um lamaçal de pecado, como diz o salmista, e é transportado para o reino da luz do seu Filho amado, queira e deseja ir lá de novo. Não é possível que as páginas no qual descrevem que a mulher de Ló olhou para trás ainda esteja faltando linhas para que eu e você possa completá-la. Vamos botar um ponto final nessa história. Não precisamos completar, nem eu, nem você, nem que sejam outros, sabendo que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir em nossas vidas. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, verso 14. Certo dia, Jesus, verso 14, Jesus expulsou um demônio que deixava um homem mudo. E quando o demônio saiu, o homem começou a falar e a multidão ficou admirada. O texto de Mateus, ele descreve de outra visão ótica, dizendo que eram 2 homens cegos e um mudo. Respeito à visão, à colocação de cada um. Ninguém omitiu. Na verdade, a colocação, a forma que cada um entendeu, o que cada um viu no momento. Mas ele se completa. Mas alguns disseram: é pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Opa! Jesus expulsou o demônio de um rapaz que deixava o homem mudo, não falava. E quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada. Tinha uma plateia observando. Mas alguns disseram: é pelo poder de Beelzebu. Quem é Beelzebu? O príncipe dos demônios, em que ele expulsa esses demônios. Outros exigiram que Jesus desse um sinal dos céus para provar a sua autoridade. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido eternamente ou internamente está condenado a uma ruína. Uma família dividida contra si mesma, ela vai se desintegrar. Vocês dizem que eu expulso demônio pelo poder de Beelzebu. Mas se Satanás está dividido, a luta contra si mesmo, como seu reino sobreviverá? Se o seu poder vem de Beelzebu, se o meu poder vem de Beelzebu, o que posso dizer dos seus discípulos também? Eles também expulsam demônios, de modo que vocês estão condenando a si próprio, o que acabaram de falar. Se contudo expulso demônio pelo poder de Deus, então é chegado o reino de Deus. A fala de Jesus é uma fala em que nós vimos elas, observamos e fazemos menção todo dia. Pregamos o reino. A Rehobote, ela tem uma característica, irmãos, inigualável. Já vimos pessoas caírem aqui no culto endemoniada. Qualquer um fanfarrão bota no púlpito para dizer que ele tem autoridade para a igreja. Todo mundo quer fama, quer curtida, todo mundo quer suas eloquências. A gente de forma bem educada para não expor a vida de ninguém, porém, se tiver a acontecer, vai ser inevitável. Mas se a gente puder, por diversas vezes já tivemos pessoas aqui endemoniadas, levamos ao banheiro, levamos a uma sala e tiramos o demônio, a casta, a entidade que está sobre a vida da pessoa, sem a expô-la, sem a expor publicamente, sem a envergonhar publicamente, de uma forma sutil. Mas hoje, nesse mundo de fama, parece que as pessoas fazem isso para se aproveitarem e para criarem respeito. Afinal de contas, todo mundo tem medo do demônio. A gente sabe disso de carteirinha, que quando tem uma entidade, um demônio manifestado na família, a maioria de vocês ligam para a gente, dizendo: pastor, o fulano está endemoniado, vem aqui em casa. Aí eu pergunto para a pessoa: você não é crente não? Você está entendendo? Ouve a palavra, está no discipulado, tem vida com Deus, mas tem medo do demônio. Jesus teve uma dificuldade absurda aqui agora.
um jovem no qual não se comunicava, não havia fala, era mudo, não era uma questão de saúde física, era uma deficiência espiritual provocada por uma entidade, por um demônio. Jesus detectou, certamente o sinal foi emitido, a sensibilidade dele estava a toda, ele retira o demônio desse jovem, e alguém no qual chamado plateia, os fariseus, saduceus, hipócritas estavam lá, né? Toda a raça religiosa, e o povo também começa a apunhalar Jesus com palavras, dizendo, e isso aí que ele faz é pelo poder de Belzebu. Então eles também estavam acostumados a vivenciar, porque essa não é uma palavra inventada, é algo no qual ele já viu. Alguém que não tinha vida com Deus expulsando demônios. Você está conseguindo pensar assim, não? Os filhos de Cefas, em Atos dos Apóstolos, eles tentaram tirar demônios, dizendo assim, olha, nós, em nome de Jesus, que Paulo prega, te repreendemos agora, sai. O texto diz que eles saíram nu, apanharam dos demônios, foram envergonhados. Há um mágico no livro de Atos também, chamado Simão, que queria comprar o dom tanto do Espírito Santo, de curar as pessoas, quanto também de libertar as pessoas dos apóstolos. Então essa fala que esses irmãos fariseus, líderes religiosos estão colocando para fora, essa fala é uma fala desde que o mundo existiu. Afinal de contas, o próprio Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos... Senhor, mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei, apartai-vos de mim. Então, eles também não estão fora, só que eles não sabem com quem eles estão se metendo. Então, antes de criticar, freia a sua linguinha, porque a gente não sabe quem é que Deus tem levantado. A gente pensa que todo mundo é errado, que todo mundo é hipócrita, que todo mundo é ladrão, roubador, que todo mundo é o que você julga que é. Mas o texto diz para a gente que alguém julgou o mal, e julgou quem não devia ser julgado, e sim respeitado, a saber, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Como que nós sabemos que a fala que Jesus diz é uma fala clara, verdadeira para nós? Simples. Lucas capítulo 4, ele entra no templo para cumprir a profecia de Isaías 53, e quando ele abre o livro num dia de culto, no dia de culto judaico, a saber, no sábado, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar as boas novas, para curar os enfermos do diabo e libertar os que estão cativos por ele. Em Lucas, ele abre esse rolo, lê essa palavra e entrega na mão dos fariseus e diz, hoje se cumpre as escrituras. Ponto, é ele o Filho de Deus. E ele coloca algo que ele mesmo se revela quem ele é. Ele diz, espera aí, vocês estão julgando, vocês estão tendo noção do que vocês estão falando? O reino dividido vai prosperar? Espera aí, se Satanás tem um exército dele, ele vai aceitar que eles mesmos ficam se degradando entre eles? Hamás mata Hamás? Não dá. Israel mata Israel? Não dá. Não tem como. Então Jesus abre os olhos daquilo que eles mesmos nem pensam. Com uma simples palavra, reino dividido, família dividida, célula dividida, igreja dividida, casal dividido, família dividida, empresa dividida, está com seus dias de ruína contado. Não tem como. Reino dividido não prospera. Reino dividido não, pode até viver pelo momento de aparência. A gente está com um probleminha aqui, mas está dando certo. O divórcio vai ser o próximo passo. A gente está com um probleminha aqui, mas estamos se entendendo. Daqui a pouco está um falando mal do outro e acabou tudo. Ah, mas a gente está com um problema, mas a empresa está prosperando. Prosperando pelo momento. Esse momento que a empresa prospera, esse momento que o casamento não termina, esse momento que as coisas ainda não se deram por vencida, é o momento que Deus está usando de misericórdia para que você enxergue o mal. Ou seja, para que ninguém diz assim, ó, Deus não me deu opção. Deus dá uma opção de arrependimento. Quem tem que estar sensível é você. Sim ou não, irmãos? Acha muito bem que Judas, apesar de ser chamado filho da perdição, mas poderia ser André, poderia ser Tomé, ou qualquer um outro, ou alguém que não estava ali no meio do rol, do discipulado de Jesus. Você acha que a traição de Jesus não tinha perdão? Tinha. Como você sabe disso, pastor? Ué,
Quando Jesus vai morrer na cruz, ele olha para a multidão que estava criticando e dizendo: solta Barrabás, os soldados próprios que apunhalaram. E ele disse para aquela multidão, sem escolher a quem, ele disse para a multidão: Pai, perdoa-os, plural, porque não sabe o que fazes. Irmão, já pensou Judas ouvindo isso? A prova é que os próprios soldados se declararam arrependidos. O Simão, no qual cortou a orelha de Jesus antes da crucificação, lá no jardim de Getsêmani, Jesus pegou e reparou a orelha dele. Falei Simão, mas não é não, tá? Malco, o soldado Malco, ele pega e repara a orelha. Tá vendo como tem uma igreja boa de Bíblia aqui? É outra coisa. Ele pega e repara a orelha do soldado Malco, o cara fica desnorteado. Ou seja, ele veio para fazer o bem, veio literalmente pelas suas obras boas declarar qual o reino que ele servia. Irmão, pé de banana não vai dar abacaxi, irmão. Não tem como. Pela árvore a gente conhece os frutos, irmãos. Não tem como você chegar num pote de saleiro e falar: eu quero que seja açúcar porque é a mesma cor. Não tem como. O que é sal vai ter sabor de sal. O que é açúcar vai ter sabor de açúcar. Tem alguém comigo, não? Reino dividido não prosperará. Qualquer coisa que se divida, qualquer coisa que não haja concordância, o próprio apóstolo Pedro, ele vai dizer em Mateus 18, o que dois ligar na terra é ligado no céu, e o que dois desconcordar, desligar na terra também é desligado no céu. A gente precisa entender o que a gente está ouvindo, senão vai ser mais uma quarta-feira. Ora, hoje já inicia mais um mês, com obras antigas de outubro ainda? Não. Vamos para as obras de novembro, que venham as obras de dezembro, que venham as obras de janeiro, que venha um novo ano sobre nossa vida. Chega das obras passadas, de uma vez por toda, vamos enterrar essa velha criatura que todo dia tenta levantar dentro de nós. Será que quantas vezes a gente vai ver mais pessoas se batizando, depois se afastando? Olha só como que eu falo que eu vivo isso. A gente parou de deixar discípulos batizar aqui. Eu tenho um respaldo bíblico para deixar qualquer uma pessoa batizar. O texto diz que criticávamos Jesus pelo batismo, embora que não era ele mesmo que batizasse. Ele mandou uma comissão de 2 em 2. E quem batizava lá? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, quem for batizado será salvo. Ninguém fazia discípulo e trazia até Jesus. Eles batizavam por onde eles pregavam. Era assim. O próprio Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, batiza 3.000 almas, depois mais 5.000 almas. Filipe, no capítulo 8, ele batiza eunuco na hora. Pedro, na casa de Cornélio, no capítulo 10 de Atos, batiza Cornélio, a tua família, na hora. Atos 16, a casa daquele carcereiro que Paulo e Silas estava alojado, batizou ele, a casa dele, na hora. Quem somos nós, irmãos, para datar? Mas chegou um momento de incerteza que as pessoas falavam assim: poxa, a pessoa que me batizou está desviada. Será que o meu batismo é válido? Aí eu falei: cara, preciso ligar meu alerta. Porque é muito legal, olha a lógica, ide por todo mundo, o cara ganhou, o cara consolidou, ele discipulou, vai lá e batiza. Afinal de contas, o discípulo tem identidade com ele. Precisamos ser radical, meu irmão, e saber que precisamos entregar coisas nobres àqueles que não desistem do processo, aqueles que irão ir até o fim com a gente, aqueles que são leais. Então começamos a selecionar, não dizer que era melhor, mas pelo menos aqueles que aparentemente estarão conosco até o final. Digo aparência porque quem está de pé, cuide para que não caia. Aí começamos a selecionar os pastores e os supervisores de área e pedir que eles, somente eles, desçam as águas com a gente. É tão comprometedor o que eu vou dizer para vocês, que por muito tempo eu cheguei nesse púlpito e falei assim: todo líder de célula é um pastor. Quem já ouviu falar isso aqui? Desculpa, causei a maior falha do evangelho. Eu mesmo errei. Líder de célula não é um pastor. Porque um pastor não mata pastor. Um pastor respeita pastor. Um pastor não divide rebanho. Um pastor apacenta junto com o seu pastor. Por a gente dar tanto poder a líder de célula, as pessoas da célula criam mais identidade com o seu líder do que com o próprio altar, com o pastor que está falando. Tanta identidade. As pessoas: não, o meu líder é tudo. Eu queria rir, mas é lamentável. Eu entendo a fala da irmã,
A gente teve células que foram dizimadas, porque a palavra que foi lançada é uma palavra de muito poder. Então as pessoas começaram mais a olhar para o líder do que o próprio altar. E aí, se o líder mudar de igreja, a célula vai junto. Ao ponto de lideranças mudarem o círculo, como se gerem uma célula e fazer do jeito dela, chegar na célula e falar assim: Deus me deu uma direção para a célula, e fazer do jeito dela, e nós, pastores, não sabendo de nada. E a célula era tão manipulada por esse líder, confiando tanto no líder, que a célula não chegava e falava: pastor, ninguém chegou e falou: pastor, tem alguma coisa estranha com o que você prega, com o que o meu líder está falando. Por quê? Esse líder não ganhou essas ovelhas para o reino, não faziam parte da igreja. É tão real, irmãos. Reino dividido não prospera, uma hora a casa cai. Você vai voltar daqui a um ano, assim eu creio, em nome de Jesus, eu vou voltar, estarei aqui pregando as mesmas coisas. Um pouquinho mais sem cabelo enrugado, mas vou estar pregando. Uma coisa eu digo, mais magro cada vez mais. Estarei pregando as mesmas coisas aqui, as mesmas coisas, falando, me redimindo aqui, como eu falei para vocês. Líderes nenhum de célula é pastor. Ele exerce a função, mas não é. E uma vez que um líder não compactua, uma vez que um líder não fala bem do seu pastor, eu estou lhe pedindo, mude de célula e denuncie ele. Está comigo ou não? Você precisa declarar qual reino você é. Ou Satanás lá em cima, fez o que com a célula dele da terça parte do céu? O que ele fez com a célula dele? Deus está pensando que é o quê? Deus está pensando que é o quê? Eu, hein? É o nosso número aqui. A gente está grande já. E aí, para a gente não querer a divisão explorada pelo texto aqui hoje, denuncie. Seja você aqueles que se opõem ao espírito de rebeldia. Está comigo ou não? Então criticaram Jesus e disseram para ele que ele expulsa demônio por Beelzebu. E Jesus agora vai falar. E ele vai declarar uma parábola para ser observada, e está descrita no verso 21 e 2 ainda de Lucas 14, verso 21 e 22. Olha que coisa incrível, irmãos. Pois quando o homem forte está bem armado e guarda o seu palácio, os seus bens estão o quê? Você já parou para olhar essa parábola? Olha o que diz no verso 22. Até quando alguém ainda mais forte o ataca e vence, tire dele as suas armas e leve embora os seus. A primeira parte, no verso 21, pois quando um homem forte está bem armado, guarda o seu palácio, os seus bens estão seguros. Que homem forte é esse? Quem foi dado poder e autoridade a não ser Satanás? Qual o palácio de Satanás, senão o mundo já é do maligno? Então, até então aqui, os judeus tinham razão. Não haveria alguém, absolutamente ninguém, capaz de expulsar um demônio. Essa pegada de expulsar demônio veio com Jesus. Qual o rei que você viu expulsando demônio? Qual foi o profeta que você viu expulsando demônio? Qual foram os que vieram antes de Jesus que você viu autoridade para expulsar demônio, a não ser ele? Então Jesus vem agora trazer o colorido dessa história. E ele vem para a gente pintar com todas as cores para a gente entender. E ele vai dizer, quando o homem forte, que é Satanás, ante dele está bem armado. Por exemplo, João 10:10, ele veio para roubar, matar e destruir. Quando ele tem autoridade, quando as pessoas dão legalidade no seu palácio, os seus bens estão seguros. Ou seja, a sua família está na mão do diabo, a sua vida está na mão do diabo, o seu casamento está na mão do diabo, a sua saúde está na mão do diabo. Tudo que é teu está na mão do diabo. Por quê? Porque você ainda pertence a ele. É tão real. Mas é tão real o que a gente está lendo hoje, que eu quero até abrir mais um parente, Romanos 3:23. Por que isso acontece? Romanos 3:23. Dá uma olhada aqui, Romanos 3:23. Pois todos, e não, se você não ler junto vai ficar sem graça. Porque todos, e não alcançaram o quê? O padrão da glória de Deus. Porque todos pecaram. Antes de Jesus, todos eram pecador. Todos eram. Não teve um que foi perfeito. Antes, todos pecaram. E quando todos pecaram, o que a fomenta, o que dá legalidade para o diabo são os meus pecados. Agora muda, Lucas capítulo 11, no verso 22. Até que alguém mais forte. Glória a Deus por essa leitura. Até que alguém ainda mais forte o ataque, o vence, tire dele suas armas, embora
seus pertences. Agora leia comigo Romanos 3, 24. Romanos 3, 23, todos pecaram. 24, mas Ele, em sua graça, nos declara justo por meio de Cristo Jesus, no qual nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Quem é mais forte aí? Quem é mais forte aí? Quem é mais forte aí? Satanás tem poder? Tem. Até hoje ele tem. Se eu deixar. Mas se eu não der comida para o Tamagotchi, ele morre de fome. Se eu tirar os meus olhos, se os teus olhos fazem pecar, arranca e lança fora. Se tua mão faz pecar, arranca e lança fora. Se teus pés fazem pecar, arranca e lança fora. Por quê? É melhor entrar no reino de Deus sem um olho do que com os dois ser jogado no lago de fogo. É melhor entrar no reino com uma mão só do que com as duas ser lançado no lago de fogo. É melhor entrar no reino com um pé só do que com os dois ser lançado no lago de fogo. Não haverá pessoas deficientes na eternidade. Mas ele está dizendo, perca o que você quiser perder. Se as tuas mãos te levam ao pecado, se os teus pés te levam ao pecado, se os teus olhos te fazem pecar, é melhor você arrancar, seja qual for o teu envolvimento com o pecado, do que perder a sua salvação. Satanás vangloriava, Satanás dizia que ele era forte, Satanás se alimentava da nossa fraqueza, até que se manifestou o Filho de Deus. A virgem dará luz a um filho, e o nome dele chamará Emanuel, a saber, a partir de hoje, os homens não estarão cheios do diabo, não estarão cheios das obras más. A partir de hoje, os homens estarão cheios do Emanuel, Deus dentro do homem. Você imagina, já tivemos experiência de libertação de pessoas. Amados, para mim a maior libertação é a palavra de Deus. Eu não sou fã de culto de libertação. Tem que trazer lenço, tem que trazer foto, tem que ouvir a palavra, irmão. Tem que ouvir a palavra, porque não adianta trazer a foto e não praticar. Tem que ouvir a palavra, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. A palavra liberta tudo, irmãos. A palavra ela te traz à memória o que fizeram para você, o que você viveu no passado, o que você praticou, o que você está fazendo. E só ela é teu ponto de equilíbrio para você saber o que você quer no teu futuro. É ela, irmão, a palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada afiada de 2 gumes. Então quando nós entendemos aqui que Satanás tem poder, Satanás tem poder? Tem ou não tem, pessoal? Não precisa ficar com medo não, tem ou não tem? Fala, Satanás é poderoso. Pode falar, irmão. Só que Jesus é mais poderoso que ele. Ele tem poder? Tem. Mas o poder dele é até onde Deus deixa. Quando Jó foi apreciado por Satanás, ele teve que pedir permissão. Engraçado que foi para tocar na vida de um homem justo que não tinha pecado. Deu permissão. E tem gente que faz a simples questão de não deixar Deus saber como é que está e já abre a legalidade para o inimigo. Ele tem poder onde ele é chamado, onde ele é convidado. Na minha casa ele tem poder? Na tua casa ele tem poder? Na minha vida ele tem poder? Na tua vida ele tem poder? Quem dera se o teu não fosse o tamanho das tuas práticas. Literalmente ele não teria um poder. Não teria um poder. Satanás, irmão, não é o que eu falo, é o que eu pratico, irmãos. O que eu pratico pode bater a porta na cara dele, irmãos. Chegar em casa, abrir o Salmo 91, colocar em frente à estante a televisão, não vai adiantar nada. Se você não vive à sombra do Altíssimo, irmão. Se você não descansa, não refrigera a tua alma nele, não vai adiantar nada. Vai continuar tomando banho de sal grosso, vai continuar indo para culto de revelação, culto não sei o que, da irmã fulano de tal, do irmão fulano de tal, vai buscar revelação. Irmãos, a revelação já foi aberta para vocês há muito tempo. O nosso problema é que nós somos ignorantes e preguiçosos. Nós queremos não trilhar e não pagar o preço. A gente quer que venha tudo feito para a gente. Parece que esse negócio de iFood, de rap, deixou a gente mal acostumado. A gente pensa que é da mesma forma que você passar um cartãozinho e desejar uma comida e tem que chegar na hora que você quer. Não. E tem muita gente assim, iFood nas igrejas, iFood espiritual.
E sabia que existe coisa programada para você, que mesmo você querendo não será liberada daqui a um ano? Não vai. Porque tem gente com promessa tão grande, com coisas tão, sabe, que os lábios não sabem nem pronunciar. O que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. Mas será que nós estamos preparados para isso mesmo? Quantos já receberam a tua etiqueta e se mostraram que não eram capazes de cuidar delas? Quantos irmãos foram contemplados, quantos foram avantajados com o reino de Deus e não se manteram? Então não peça para Deus preparar o presente, peça para Deus preparar você. Satanás tem poder? Tem, mas Jesus tem mais. Jesus tem mais ou não tem, irmãos? E ele fala uma coisa incrível, deixa todo mundo queixo caído. Quero recitar ainda o verso 22 de Lucas 11. Até que alguém ainda mais forte, meu Deus do céu. Até que alguém ainda mais forte que quem? Satanás é, mais forte que quem foi mencionado, Beelzebu é, até que alguém ainda mais forte, o ataque. Jesus tem esse poder, irmãos. O ataque o vença e tire dele suas armas e leve embora seus pertences. Ou seja, lembra aquela palavra que a gente cantou várias vezes aqui, restituição? Então o que estava na mão do inimigo, que era teu, só Jesus tem poder de mandar ele soltar. Vou repetir mais uma vez para quem chegou no segundo turno. O que estava na mão do inimigo, que era teu, Jesus tem poder de mandar ele soltar. João 8,36 diz: conhecereis a verdade, se o Filho te libertar. 32 é conhecereis a verdade. 36 é, portanto, se o Filho te libertar, vocês de fato serão livres. Agora presta atenção aqui, o cash aqui é se Jesus ele é Beelzebu ou se ele é Senhor de verdade, é ou não é? Só que a gente precisa criar algumas palavras ou lê-la para que a gente, de fato, tire toda a dúvida em que Satanás tenta deixar essa dúvida em nossas cabeças. Quer ver um exemplo? Ô Eva, será que é isso mesmo que Deus disse? Quando Satanás faz uma pergunta naquilo que eu já tenho afirmação que é, se eu não vigiar, eu acabo abrindo um conchete ou um parente para que Satanás coloque a fala dele, a incerteza dele dentro da minha vida. Porque ele é o pai da mentira. Se tem alguém que oscila, é o diabo. Eu preciso ser firme nas minhas convicções. Eu preciso saber o que eu quero, o que eu estou fazendo aqui. E Paulo vai dizer aos irmãos de Filipenses o poder de Jesus. E esse poder precisa ser manifestado e lido nessa noite hoje. Filipenses capítulo 2, verso 9, por favor. Filipenses 2, 9 ao 11, por favor. E Paulo vai colocar isso muito bem. Pois Deus o elevou no lugar mais alto, de alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é que tem poder, amados? Quem é que tem poder? Jesus diz, até que chegue um mais poderoso que ele. Quem é que tem poder? Quem é que legitimou esse poder? A saber, o livro de Filipenses mostra que esse poder foi lhe dado a Jesus pelo nível da obediência dele. Então muitos de nós queremos poder, mas exercemos pouca obediência. Muitos de nós queremos fruto de Deus, mas exercemos pouca obediência. A obediência é a razão dos atos de Deus espirituais serem manifestados na nossa vida. Tem alguém comigo? Não. Ele foi obediente até a morte de cruz, ao ponto que o Pai elevou o seu nome, e o seu nome está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre. No céu, anjos o adoram. Na terra, a igreja o adora. No inferno, o inferno o treme, o inferno tem medo. Nessas três esferas, desses três ambientes, aqui é carne, seres humanos, seres divinos, celestiais, seres da bondade, anjos, no qual perseveraram na doutrina de Satanás, que não caíram nela. Eles reconhecem Jesus. O próprio texto de Apocalipse diz que não havia ninguém digno de abrir o livro. E de repente uma mão tocou e disse, não chore. O céu reconhece a autoria de Jesus. O céu reconhece que esse é o nome mais poderoso. É sublime. Quando Jesus foi nascer em Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 1, a Bíblia diz que a terra, o cosmo, as estrelas,
Tudo que a gente demora com a ciência para tomar nota do que é a distância, os nomes, as galáxias, eles pulavam, saltavam de alegria. Houve um coro angelical no céu pelo nascimento de Jesus. E se o céu reconhece que Jesus é o Filho de Deus, o meu joelho se dobra, a minha boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não há nenhuma religião. A palavra religião não é ser religioso. A palavra religião é religar. A religião, ela tem a funcionalidade de ligar você a um ser, a um ancestral, o que seja. Se você é um religioso da Umbanda, é religar. Se você é um religioso católico, é religar. Se você é um religioso crente, Cristo Jesus, é religar as verdades bíblicas. É uma palavra universal. Mas quando nós entendemos que no âmbito da religião, o que nós falamos aqui agora, a palavra Jesus Cristo de Nazaré, a palavra Cristo, ela vem da crucificação. Jesus é um nome em que era comum na comunidade. Havia outros Jesus, como José. José e Jesus tinham a mesma vertente, é um nome similar. Manel e Emanuel, mesma coisa. Ô Manel, ô Emanuel, a mesma coisa. É a mesma coisa que falar Aimpim e Macaxeira. Vai dar no mesmo. A galera nova não conhece, né? Só que nenhum nome é mais odiado do que o nome de Jesus. Nenhum nome é mais invejado do que o nome de Jesus. Outro dia eu estava com uma pessoa que ela falou assim: não, eu sou católico, mas fui na Umbanda e lá também os mesmos santos que tem lá, tem aqui. Ou seja, não há diferença. Se você é um católico, se você é da Umbanda, está aqui, estou comentando, tá? Um fato no qual um católico e um meia espírita, ele é 50% de cada. Ele comentou para mim, eu falei, exatamente. Agora, quando falamos do nome de Jesus, é algo, parece que a gente descobre o que as pessoas têm dentro dela. Por exemplo, quando você chega no seu trabalho e fala assim, sou crente, eles logo assimilam a palavra cristão com Cristo, e você logo passa a ser odiado e perseguido. Nenhum ladrão deseja arrombar uma casa se ela não tem valor. Nós somos a única religião, após explicar a palavra religião, religar, a única religião do mundo que é a mais perseguida. É a mais perseguida, a mais odiada. Pastor, o que eu faço agora? Vão me perseguir? Vão. Mas você vai se deparar com uma palavra, com umas palavras, e quero eu recitá-las. Ainda que eu passe no vale da sombra da morte, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei. Não temas, eu sou contigo. Também não te assombres, eu sou o teu Deus. Olha, eu sei que você é perseguido, mas eu que te esforço, eu que te ajudo, eu que te fortaleço. E serão envergonhados todos aqueles que lutam e pelejam contra ti. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Por quê? Porque a vida de Jesus é manifesta em nosso corpo através das nossas obras. Estamos abatidos, eu enviarei o Consolador, a saber, o Espírito Santo da promessa. E tem mais, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus tem poder? Lembra do Gadareno? Gadareno tinha uma palavra chamada legião. Essa palavra veio dos romanos, porque uma legião era, numa totalidade, 2.000 soldados romanos ou mais. Então, uma legião de soldados, 2.000 soldados ou mais.
E o texto descreve que o gadareno tinha aproximadamente 2.000 demônios ou mais. Como é que nós sabemos disso? Quantos porcos estavam ali? 12.000 porcos. Quantos foram lançados ao precipício? 12.000 porcos. E o próprio demônio chamado Legião, que ali sim tinha um Beelzebul, um cabeça, ele diz: o que temos nós contigo, Cristo, Filho do Deus vivo. Até o diabo acredita em Jesus, tem gente fingindo que ele não existe. O que temos nós contigo, Cristo, Filho do Deus vivo. Pronto, a Bíblia foi pregada através do capeta. O capeta falou quem é Jesus. E por que ficar fugindo, se até o diabo reconhece? O que temos nós contigo, Cristo, Filho do Deus vivo. Lucas capítulo 11, verso 23. Ainda na explicação do reino dividido, ainda na explicação que Jesus vai colocar, ele diz assim: quem não está comigo se opõe a... E quem não trabalha comigo, trabalha contra... Fica imaginando essa coisa, quanto que a igreja... Na verdade, a igreja cristã, ela não é perseguida às vezes por fora também. A gente se dá o trabalho da gente mesmo brigar entre a gente. Às vezes eu acho que Satanás fica fora da igreja falando assim: vai lá, pessoal, não vou entrar hoje não, porque vocês já aprenderam tudo certinho. Às vezes dá a impressão que nem Satanás ele vem aqui, porque não precisa. Está comigo, pessoal? Imagine alguém que sabe fazer um trabalho sozinho, você vai ensinar novamente? Então tem muita gente fazendo aquilo que, em vez de ser um soldado de Cristo, é um soldado inimigo, e dividindo o reino, falando mal do reino, falando mal de pessoas, falando mal de igreja, falando mal de líder, falando mal de pastor. Aí Jesus vai dizer assim: quem não está comigo se opõe a mim. O problema é que muitos de nós não temos esse caráter. A gente acha que todo mundo é nosso amigo. Por isso que a vida, por isso que a mente não abre, por isso que as coisas não aparecem, porque a amizade do mundo é inimizade com Deus. Mas o mundo não é quem está lá fora, o mundo é quem está mundanizando aqui dentro. O mundo são as práticas, são as conversas, são as rebeliões, sabe? Eu estou incontente, estou descontente na verdade, estou chateado. Vai para o inferno. Como é que um lar desse aqui, ou qualquer outra igreja, ou numa empresa que paga bem, dá plano de saúde, dá cesta básica, trabalha de segunda a sexta, ganha 10.500 por mês, acredita que com isso tudo que você levantou a mão recebendo, vai ter funcionário no final do mês e vai dizer assim: trabalhei muito, está me pagando muito pouco. Tem, irmão? Tem ou não tem, Luiz? A tua empresa lá, tem ou não tem? Tem, irmãos, tem pessoas insatisfeitas. Você pode dar o maior salário, mas ela nasceu para reclamar. Quem não está comigo se opõe a mim. Quem não trabalha comigo, trabalha contra mim. Você sabe o que ele está chamando aqui? Para a visão, irmãos. Se não está na mesma visão, está contra. Então não tem espaço, eu ou você. Prefiro que eu fique. Não é? O que você faz para agregar tanta coisa? A gente cavou poço aqui, irmão. É muito poço. Então ou muda o coração, ou muda a visão, ou não dá para andar, não dá para caminhar. Não dá. Agora uma coisa eu lhe digo: pelas obras a gente conhece a árvore. A igreja ficou calada. Dá para detectar agora onde estão os Beelzebul. Você sabe que um dos pecados, ele tem sido um pecado da mudez? Não quero me meter, não é comigo, não quero essa guerra. A omissão. O que mais nós estamos vendo nesse mundo é o silêncio do justo e o grito do perverso. Estou contigo, então reage da mesma forma. Estou contigo, mas esse negócio... Irmão, quem não casou ainda? Você casaria com alguém? Você casaria com alguém e fala assim: ó, vou casar com você, mas é só beijinho, hein? Casaria com alguém assim, não? A gente vai casar, mas depois a gente não vai ter a nossa intimidade, não. É só beijinho, tá? Você casaria com alguém assim, não? Quando você casa com uma pessoa, você quer ela o quê? Por inteiro. Ou tudo ou nada. Ou é ou não é, irmãos? Tá comigo, irmãos? Apocalipse 22:11.
Thiago mudou de lugar, mano. Onde ele tá, cara? Ali. Apocalipse 22, 11. A ovelha... O pastor conhece a voz da ovelha, não conhece? Camila está aqui, Thiago está ali. Pode falar que eu vou falar. Deixa para lá, pessoal, aqui ó. Apocalipse 22, 11. Que o mal continue, irmãos. Que o mal continue a praticar a maldade. Que o impuro continue a praticar e ser o que é impuro. E que o justo, irmão, continue a viver da forma justa. Que o santo continue a ser santo, irmão. O que a gente precisa aqui, irmão? Definir qual lado que a gente está, irmãos. Não tem como ser. Quem está com a blusa toda branca aqui, toda branca. Toda branca, toda branca. Pastora Sueli. Fica de pé, pastora, por favor. Sérgio, pega uma caneta dela, por favor. Pega uma caneta. Ela vai lavar. Deus está te usando hoje. Ai, um monte de gente que gosta do pecado, né? Ai. Uma canetinha, alguma coisa só. Isso. Aí, a outra. Pastor, dá uma pintazinha na parte que você... Na manga. Qualquer coisa corta, a manga fica mais curta. Cadê? Deixa eu ver. A blusa dela tá branca? Mas está suja? Tá ou não tá? Se para você um pingo não faz diferença, é o nível da tua vida lá fora. A Bíblia manda a gente viver uma roupa branca como a neve. Branca como a neve. É branca a camisa dela, mas está suja, não está? É pequeno, não está? Mas leva o nome de quê? Vênus. Leva ou não leva o nome de sujo? Mas é um pinguinho de nada. Um pinguinho de nada. Um pinguinho de nada também deixa a roupa suja. E o que é que o Apocalipse diz pra gente? Que o mal continue a praticar. Irmão, se esse pinguinho não te incomoda, suja a blusa toda. Porque imagina, você está santificando tudo, mas tem um pinguinho. E nesse pinguinho vai te comprometer para a eternidade. Então, irmão, já que vai lambuzar, mete o pé na jaca, irmão. Pastor mandando as ovelhas, quem sou eu para te conter? Eu só acho que você está vivendo uma hipocrisia, uma vida de mentira. Só acho que você está mentindo para você próprio, não está tomando ciência disso. Vai gastar tempo. Ó, tem jogo agora do Flamengo e quem? Flamengo e Santos. Daqui a pouco o Palmeiras vai... Um monte de coisa para você fazer, pé pro alto, descansando. Não quer tirar o pinguinho, irmão? Não vai adiantar de nada naquele grande dia. Aí ele vai falar para você assim, que mancha essa aqui? Ah, Senhor, essa aqui eu não consegui. Ele vai dizer, não faltou palavra para você tirar. Agora, contrapartida, ele diz assim, o justo, quem é o justo? Suponhamos que ela tenha chego aqui, com esse pingo só. Ela não veio tão suja. A pastora Sueli é quase santa. Ela não chegou com uma roupa suja. Ouviu a palavra? Ela fala, poxa, eu estou errando nessa área. Poxa, o pastor falou agora de uma mancha e está bem aqui na minha manga aqui da roupa. Aí o texto diz para a gente que o justo, uma vez que ela foi ouvinte da palavra, se sentiu pecador e pediu perdão, então que o justo continue a viver de forma justa e que o santo continue a viver de forma santa. Nós somos limpos pela pregação da palavra, irmãos. Pela pregação da palavra. Caminhando ao final, agora nós iremos entrar no nosso tema. Qual é o nosso tema de hoje? Por favor, irmã Luciana. Casa. Pô, demora voltão para chegar aqui. Pois é, nem imaginava. É tão curta a mensagem de hoje. Casa vazia. Você lembra que Jesus falou e foi criticado porque estava expulsando um demônio de um homem cego, mudo. O texto de Mateus também diz que tinham 2 cegos. Você lembra que foi colocado em queixa que aquilo que ele faz, Tainá, é obra de Satanás? Lembra de todo o texto que a gente falou aqui, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Ele diz que casa vazia, ela não prospera, reino dividido, não consegue êxito, tudo isso está na nossa mente, está ou não está?
Tá ou não tá, pessoal? Agora ele vai dizer sobre como manter a roupa sem essa mancha de caneta. Como não sujar a roupa novamente. Por exemplo, ela entrou aqui com um pecado, sim ou não? Diga, pastora Sueli. Está com um pecado. O nosso personagem de hoje. Só que o texto diz, verso 24, quando um espírito imundo, o que é o espírito imundo? Essa mancha na blusa dela. Essa caneta pingada na blusa dela. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não encontrando, diz, voltarei à casa qual eu saí. Ela pode lavar com Vênus, pode lavar, ou fazendo propaganda de graça, com sabão Omo. Pode lavar com sabão de coco. Pode ter aquelas terapias da mãe, isso sai com isso, bicarbonato, sei lá, pasta de dente, sai qualquer coisa. Ela pode sair daqui hoje sem essa mancha, mas a mancha que ela abandonou nunca vai desistir dela. Se essa mancha não encontrar com quem ficar, vai procurar um antigo dono. Você está entendendo que aquilo que você abandonou não morreu na totalidade uma vez em que você não preenche a tua casa? Por exemplo, o texto diz para a gente, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, lembrando o texto lá em cima, do homem que foi curado, o que Jesus está dizendo? Ele pode ficar mudo de novo. Ele pode ficar mudo agora, pode ficar cego agora, pode ficar tetraplégico agora, se ele não vigiar. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares secos, à procura de descanso, mas não encontrando, diz, voltarei à casa no qual eu... E voltando à sua antiga casa, encontra ela vazia, varrida e arrumada. Então o Espírito, glória, glória, fala glória para tu ver, que os 7 não vão alojar aí agora. Fala glória, fala glória. Ele encontra a casa antiga, vazia, varrida e arrumada. Fala glória. Então o Espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram no glória. E a pessoa, e passa a morar nela, e a pessoa fica pior que antes. Fala glória. Casa vazia. Preste atenção nas colocações, que eu já preguei nisso aqui, tem até um título, acho que é cheio de quê essa pregação? Já viu essa pregação? Não tem muito tempo. Cheio de quê? Diferente hoje. Quando o espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares secos. Não falei isso na outra. O que significa esse lugar seco? O espírito tem uma tipologia de água. Deus é a fonte de águas vivas. O Senhor nos chama. Aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão um rio de água. Ele saiu de uma pessoa arrependida, mas ele anda para quem está seco. Seco de quê? Aquele que não crê mais na palavra, aquele que não obedece mais à palavra, aquele questionador, sabe aquele descontente? Ele está seco, ele está minguado, ele está murcho, então ele está seco e Satanás está esperando por ele. Se Satanás achar, ele vai para lá. Então eu entendo que se Satanás sair dessa cadeira, ele vai procurar a cadeira do lado. Deixa eu ver qual é o próximo aqui, porque no momento que a outra pessoa já não tem mais lugar para ele, que Jesus libertou, o Espírito saiu, ele vai procurar o quê? Outro lugar. Por isso que o texto diz, ele anda por lugares áridos e secos. Então ele está à procura de uma pessoa infrutífera, uma pessoa que é minguada, ela é seca, não tem vida nela, não tem alegria nela, e se ele encontrar, ele vai para ela, ele habita na mente dela. Diga um amém, o seco. Questiona a mensagem de Deus, porque a palavra é descrita na tipologia dela como águas. Aí tem pessoas criticando a palavra, desdenhando da palavra, vai ficar seco, vai ficar com galho minguado, e o demônio que sai de uma pessoa encontra lugar em você. Seja mesmo um questionador das boas novas, vai secando, vai minguando, vai murchando. E existem pessoas sendo libertas e você sendo possessa.
O que sai de um, ele procura por lugares secos, mentes vazias, pessoas de almas empobrecidas, procuram descanso nela. Mas se ele não encontrar, diga graças a Deus. Ah, pelo amor de Deus, irmãos. Se ele não encontrar, diga graças a Deus. Ele diz: voltarei à casa qual eu saí. Satanás, ele sempre procura uma mente diabólica dele, seca. Se ele não encontrar, ele não vai desistir. Quem aqui um dia foi liberto, irmãos? Se você nunca caiu endemoniado na igreja, isso não quer dizer que você nunca foi possesso. Talvez a sua vida era uma marionete, aquela que Satanás fica manipulando tudo aqui, ó. Não quer dizer que a pessoa só é liberta quando ela cai endemoniada. Isso é possessão. Isso é possessão. Talvez sim, pelas práticas que você fazia, Satanás habitava em você sim. Mas uma vez que você conheceu o Filho de Deus, ele te fez livre. Quantas pessoas aceitaram Jesus e não tiveram manifestações? Muitas. Quantas tiveram manifestação? Muitas também. Mas todas elas serviam a Satanás, porque só existe dois reinos e dois senhores. Se eu não sirvo a um, automaticamente eu já estou no outro. Sim, sim, não, não. Só existe o sujo e o limpo. Agora presta atenção. Ele volta, verso 25. Ele volta para a antiga casa e encontra ela o quê? Vazia, varrida. Parece ser bom, né? Quantas pessoas, irmãos? A gente sabe que em Atos Apóstolos, no capítulo de Atos Apóstolos, capítulo 2, eles foram cheios, foram plenos do Espírito Santo. O texto diz que eles foram cheios do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito, a coisa que ela menos quer é as coisas do mundo. Mas uma pessoa que começa a minguar, começa a se secar, o que ela fica preocupada? Relógio, amanhã é um trabalho. Ela começa a se encher de si, meus projetos. É tão real que eu vou falar agora, porque acho que é a coisa que eu mais vivo nessa igreja. Pessoas que vêm, mergulham, mas mergulham de cabeça. 2, 3 meses, não são as mesmas, voltam a ser seca novamente. Voltam a se secar novamente. E o texto diz que ele encontra ela vazia, varrida e arrumada. Para quem disse glória, esse vazia, varrida e arrumada não é nada do espiritual. É vazia, varrida e arrumada para os projetos do mundo. Já vou explicar. Para as coisas do mundo. O que eu vou trazer agora é muito importante, que é descrito a categoria daqueles que eram chamados como... os que tinham aparência, chamado hipócrita, os que tinham aparência de sepulcaiado. O que é um sepulcaiado? Bonito, adornado, canta bem, prega bem, mas não tem nada por dentro. Vazia, bonita e adornada por fora. Um belo canto, uma bela pregação, uma bela Bíblia, uma bela exposição de pensamento, mas não tem nada dentro. Porque se tivesse alguma coisa dentro, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar, a não ser no jantar das células aqui, que 2 cadeiras couberam, uma cadeira couberam 2 pessoas. 2, reino dividido não prospera. Ou eu sou de Lúcifer, ou eu sou do Espírito Santo. Ou eu sirvo a Belzebu, ou eu sirvo a Jesus de Nazaré. Não tem como dividir. Ou eu sou sujo, ou eu sou completamente limpo. Uma manchinha, por pior que ela seja, o tamanho dela, ela me faz me tornar sujo. E o texto diz para a gente que essa casa está varrida, está vazia e arrumada. A inquietação do muro, a incerteza do amanhã, faz com que você coloque prioridade na sua própria vida, esquecendo da experiência no qual você foi preenchido. Você não vive mais, não, igreja, eu não vivo de palavra nem nada, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. É a casa varrida, é a casa arrumada, é a casa adornada. E o que Satanás quer? Ele quer você literalmente. Esse pensamento é bom, mas se for somente ele é ruim, que o texto diz que só encontra a casa assim. A casa está vazia, está varrida e está arrumada, parece uma coisa boa. Como o apóstolo Paulo mesmo diz, cuidado que Satanás se transfigura de anjo de luz. Ou seja, parece ser boa a proposta, mas no final é morte espiritual. Quantos de vocês já foram enganados por aqueles falsos? Alguns já arrancaram muitos daqui, irmãos.
com essa palavra, vazia, varrida, adornada. Não tem cobrança, não tem reino, não tem santificação. É muita cobrança, muito outra. Exatamente, a cobrança para quê? Para não dar lugar ao diabo. Nós somos carne, irmão. Isso aqui quer pecar toda hora, irmãos. Isso aqui quer arder em desejo. Você é bombardeado pela madrugada com um sonho erótico. Você é bombardeado no seu trabalho com uma proposta de roubo ilícito. Você é bombardeado na tua mente, irmãos. O mundo já é do maligno, mas nós somos de Cristo, irmãos. Diariamente precisamos negar a nossa carne, desde o altar até a igreja. Não é privilégio para ninguém, irmãos. Diariamente vem proposta do inferno para a nossa vida. Diariamente Satanás vem colocar na nossa mente a nossa necessidade que nós estamos passando. Olha Mateus capítulo 4, o que ele ofereceu para Jesus, o que Jesus tinha necessidade. Diariamente Satanás não desistiu de você, irmãos. Satanás quer ocupar a tua vida, quer ocupar a tua casa. O nosso Senhor Jesus venceu o poder da treva que estava sobre a sua vida. Mas agora você precisa cooperar para o reino. De que forma, pastor? Tendo postura, dizendo não para o pecado, sendo submisso à vontade de Deus. Sede santo como eu sou, diz o apóstolo Paulo. E santidade nesse século vai ser a coisa mais banal. Não precisa. Na tua igreja tem que fazer corte. Que pastor besta. Está todo mundo caindo. Todo mundo quer tocar e quer transar. Todo mundo quer tocar e quer se masturbar. Todo mundo quer vida dupla. Mas para agradar a Deus, a mesma verdade que se prega aqui, tem que ser quando eu vou embora na minha casa, tem que ser quando eu entro no quarto, meu irmão, e vou dormir, tem que ser no meu trabalho onde ninguém me conhece. Afinal de contas, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Mas vamos criar a igreja para o teu perfil hoje. Você gosta de picles? Não. Pepino, bota. Qual molho que você tem? Bota barbecue com parmesão? Tá, tudo bem. Vamos criar um evangelho segundo o seu gosto. E se o evangelho chegar no seu gosto, vai dar desgosto para Deus. O evangelho tem que ser amargo. O evangelho tem que te aborrecer. Tem que te chatear. O evangelho tem que criar inimizade entre você e aquilo que é impuro. O evangelho tem que criar inimizade até com quem a gente mais ama. Mais vale obedecer a Deus do que a esse mundo perverso. Vazia, varrida, arrumada. Vazia, varrida, arrumada. Repete comigo. Vazia, varrida, arrumada. Você me dá mais 10 minutos? Cheia de projetos para o mundo, mas estou abandonando a obra de Deus. Vazia, varrida e arrumada. Qualquer um sucesso que faz você largar a mão do que você faz hoje é vazia, varrida e arrumada. Pastor, mas a minha vida, olha para Mateus capítulo 4. O que Satanás ofereceu para Jesus tem te oferecido? Qual a fama que você está em busca? Qual a postura que você está em busca? Qual o sucesso? Poxa pastor, mas estou para ser reconhecido. Chegar não pode, sem Deus estar lá não é vantagem. Qualquer reconhecimento para negar os princípios no qual você está ouvindo não é vantagem. Qualquer reconhecimento, qualquer título, qualquer salário mudado para negar a tua fé não é vantagem. Você vai ser rico para com os homens, mas pobre para com Deus. Está comigo aí não? Vazia, varrida e arrumada. Mente no mundo. Deus sabe o que você tem que trabalhar? Sabe. Deus sabe o que você tem que conquistar? Sabe. Mas nenhum trabalho, nenhuma conquista dá direito de você quebrar os princípios no qual a Bíblia te cobra. Mais uma vez, sede santo como eu sou santo. Irmãos, parem de pecar. Jesus está voltando. Israel é o relógio de Deus. Israel é o termômetro. Jesus está voltando. Não é brincadeira. É a última ceifa, irmã. É a última hora da igreja na terra. Abra mão dos seus pecados, abra mão das suas mentiras. Abra mão dos filmes pornográficos, abra mão da prostituição. Abra mão do roubo. Alguma coisa que você faz melhora a sua vida? Não, só te prende. Você se torna prisioneiro do que você faz de errado. Liberte-se hoje, irmãos. Pastor, mas os meus filhos... se Deus não for o pastor da sua casa, irmãos.
Se Deus não pastorear a sua casa, em vão vigia você. Se Deus não colocar o pão na tua mesa, em vão você trabalha, irmãos. Confie no Senhor. Desvincule. Sai da milícia, sai do tráfico, sai da bandidagem, sai da pornografia, sai da roda dos escarnecedores. Quando você lê o Salmo 1, parece uma coisa simples ler o Salmo 1, mas o texto diz: bem-aventurado o varão que não se assenta com esse tipo de pessoas, e nem anda no caminho dessas pessoas. O que eu vou fazer da vida? Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e medita na sua lei de dia e de noite. Qual a promessa que tem sobre a vida dele? Será plantado como árvore junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação certa, e tudo que fizer, ele vai prosperar. Não são assim os perversos. Eles não conseguem sustentar na habitação do justo. Se tem alguém para falar de conquista aqui, sou eu, irmão. Amo demais. Estou agora com um grande projeto na vida do meu filho, projetar e fazer tudo que eu aprendi a vida inteira na vida dele. Ensino ele, mas falo assim, ó, Jesus tocar a trombeta, deixa tudo aí. Tudo aí. É legal, irmão, projetar, tem que projetar, tem que ter vida. Mas ter o coração só nessas coisas, não vale a pena. A alma adoece. Por que muitas pessoas estão com a casa varrida, arrumada e adornada? Mas na hora de dormir tem que tomar tarja preta. Não consegue ficar sozinho, não consegue ter paz. É remédio, é calmante, é tranquilizante, é pressão alta. Por quê? Porque aonde Deus preenchia, ele já não tem mais lugar. Agora os desejos manjares desse mundo tomou o lugar do coração. Aí vive deprimido. Por que os consultórios estão cheios? Porque as casas estão vazias, adornadas e bonitas. Por que os psiquiatras estão cheios? Porque a casa está vazia, adornada e bonita. Por que os cultos de libertação, onde esses fanfarrão pregam, estão cheios? Porque a casa está adornada, vazia e bonita. É um monte de pessoas que só sabem colocar cheque no altar e fazer promessa, mas não mudam de vida, de comportamento. A palavra não fere. A palavra não fere. Vem revelação e fala que Deus vai fazer aquilo que Deus não mandou. Deus, quando advide, fala assim: ai daqueles profetas que profetizam o que eu não mandei profetizar. O evangelho de verdade é aquele que fala: toma vergonha nessa tua cara, rapaz. Olha o conceito da tua família, como você está tratando a sua esposa, como você trata os seus filhos. Que está criando um mosquinho dentro de casa? O que está sendo de referência para o reino de Deus? Aqui você diz glória, lá fora você fala palavrão. O que tem na tua geladeira? Quantas Heineken tem lá? O que você anda fazendo? Esse é o evangelho, porque se não melhorar, não vai adiantar. É gasto de tempo, irmãos. Agora chegou o profeta, aposta Beth. Crente, irmão. Crente joga em jogos de azar, irmão. E por que você está ouvindo a palavra e daqui a pouco vai apostar alguma coisa, irmão? Ainda quer ir para o céu. Quer ir para o céu. É o mundo de hoje. Foi um prazer te conhecer. De repente não te vejo no próximo culto. Se você não mudar, não sentirei sua falta. Porque tem pessoas que dá ânsia de vômito na gente. Sabe aquela água morna? Água morna é descrita em Apocalipse, é porque se beber dá ânsia de vômito. Ou você bebe água quente ou água gelada. Água morna, igual alguns querem ficar, dá ânsia de vômito. Sabe, irmãos? Medite em Apocalipse capítulo 22, verso 11. Se está sujo, se suje mais. Mas agora, se ouviu a verdade, quer se limpar, que seja hoje. Vazia, varrida, adornada. Então o Espírito busca outros 7, verso 26, piores. E entra na pessoa e mora nela. E a pessoa fica pior que... Irmão, quem lembra de Saul? Um rei que Deus escolheu, mostrou para o profeta. Tirou de trás das malhadas. De onde Deus te tirou, irmãos? Saul era um homem no anonimato, ninguém conhecia ele, não sei pela estatura. Um cara alto. Deus foi lá e apontou, falou: pode ungir ele. Disse para o profeta, foi lá e ungiu. Saul abandona Deus. E quando a gente vê aqui que vem 7 piores, eu identifico isso muito com a vida de Saul. Por quê? Saul, por muito tempo, consultava a Deus, agora não consulta mais a Deus. Saul chegou a um nível mais baixo, Wagner, em que Saul foi consultar um adivinhador para saber o que Deus tinha para a vida dele. É cabível um cristão dizer: eu não creio na palavra, eu vou no centro espírita? Nunca foi crente, irmão. Viveu no nosso meio, mas não era nosso. Viveu com a gente, mas não era da gente. Não tem como, irmão.
É cabível alguém, irmão, conhecer tanta verdade e ainda assim estar conformado que vai para o inferno? Quantos homossexuais já recebi aqui nessa igreja e hoje estão afastados e dizem assim: ai pastor, a carne foi mais forte. Pô, justamente a palavra é para anular a tua carne. Por que ele é forte e teu espírito é fraco? Porque você ainda não obedece o que é dito aqui. A gente fala assim: cuidado, as companhias, sai disso, daquilo, mas não quer a fama, quer o dinheiro, quer seguidor, quer ser reconhecido. Irmão, o evangelho é para a gente desaparecer, irmão. Evangelho é para desaparecer, não dá certo. 2 Pedro capítulo 2, verso 20. 2 Pedro, verso 2, capítulo 2, verso 20. Posso ler? E quando alguém escapa da maldade do mundo e conhece o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois deixa-se emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que conhecer e rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Verso 22, nele se confirmaram provérbios: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a comer na sua própria lama. Queira eu agora orar pela sua vida para que isso nunca seja uma verdade na sua vida. Eu vejo tanta gente, por exemplo, esse jovem está motivado, vai se batizar agora? Vai? Qual é a tua durabilidade aqui? Quanto tempo você vai durar? Já sei a tua resposta. Sabe quantos falaram a mesma coisa que você? Todos. Quantos se sustentaram? Poucos. A carne está aí, ó. A tua idade é compatível com o que está lá fora, até aqui dentro às vezes. Basta você decidir onde você quer chegar. Uma coisa eu lhe digo: a sua vida é uma embarcação, aonde você ancorar será o seu Senhor. Quantos? Quantos, irmãos? Quantos? São 23 anos de caminhada. Nunca tive o desprivilégio, graças a bom Deus, de afastar do Evangelho. Porque, irmãos, é muito bonito a gente falar e celebrar e falar: ai, para onde eu irei se só tenho as palavras de vida eterna? Irmãos, isso não é uma frase, isso não é uma poesia, isso tem que ser uma verdade em nós, irmãos. Tem que ser uma verdade vivida em nós. Será que nós iremos voltar ao vômito? O que é o vômito, irmão? Por exemplo, quem largou bebida no mundo aqui? Levante sua mão. Quem largou drogas, independente dela, vou levantar a mão para ser um todo. Quem largou drogas? Prostituição. Quem largou uma coisa bem perversa lá fora? Levante sua mão. Quando você levantou a mão e disse assim: eu larguei, eu saí, você está dizendo: eu vomitei. Você vomitou lá fora. E isso que está lá é igual o cão. Quem já tem um cachorro em casa que ele come a ração, aí ele vai lá e vomita a ração, daqui a pouco ele fala: está na hora da janta. Ele vai lá e come a mesma ração que ele vomitou. É ou não é? Você é cachorro? E por que você vai arder de desejo por aquilo que já foi tirado da sua vida? Contatos estranhos, práticas estranhas. Não é possível, irmão. Conhecendo o rebote que eu estou pregando aqui, a vida que eu levo, meus pastores também, eu falo: cara, esse povo não presta. Porque a gente prega uma verdade, vive uma verdade, e eles não agem de acordo com ela. Se tivesse um fanfarrão aqui com duas mulheres roubando a igreja, etc., o povo estava, mas a gente para aqui, irmão, estou 1h10 pregando Bíblia, falando de pecado, descortinando o mundo espiritual, falando de Satanás, no qual muitos têm pavor de ouvir, mas de uma forma entendível, no qual você não tem medo, agora tem confiança, porque você serve ao Filho de Deus. Trazendo uma palavra de libertação, sem trazer aquela eloquência de um culto de libertação. Essa palavra é libertadora, meu irmão. E como pode, depois dessa noite, você voltar e comer do seu próprio vômito? Não. Eu não voltaria a fazer as mesmas coisas. Aproveita aí os irmãos que vão se batizar, 140. É para sempre. Você vai chegar naquelas águas, você vai jogar tudo lá. A velha natureza, o velho homem, a velha mulher, o velho casal, as malhas de ciência, o que vocês fizeram de pesado, de errado, errôneo, vai tudo ficar naquelas águas. Você vai nascer com a natureza humana, divina. Você vai declarar que você está morrendo para a velha criatura.
A palavra Adão está vigente em você. Você vai declarar que você morreu para o velho Adão, e agora você vai declarar que você está ressurreto com o Filho de Deus. Irmãos, eu não sei quanto você é apaixonado, não pelo aquilo que todo mundo fala, tudo é igreja, irmãos, é meu estilo de vida, foi o que eu escolhi para a minha vida, e não estou arrependido. Pessoas dão dor de cabeça pra caramba, pessoas fedem nesse lugar, nojentas. Você cria um projeto para criança, começa a falar. Eu poderia colocar um papel do último dizimista que falou mal do ministério infantil, pastor, eu tinha que colocar o envelope dele com o nome dele aí, para você ver. Que falsete, R$37 de dízimo, quem ganha R$370, irmão, para sustentar uma família e uma casa? Mentira, irmãos. Cheio de mês faltando, irmão, e quer dar opinião. É esse tipo de pessoa, se vocês têm que me ajudar a barrar, a não entrar na obra, a não estar do nosso lado, dizer que é irmão junto com a gente. Está comigo ou não? Um monte de pessoas se doando, irmãos. As células estão de parabéns. Botei no grupo da célula, pedi que colocasse no grupo de cada célula de vocês. Falei assim, olha, não partiu de mim isso. Começou os líderes. Que tal a gente levar o almoço para os pedreiros? Sabe o quanto me custa por dia, para nós, um almoço para sustentar aquela galera? 120, né? 120 reais, né? 120 reais por dia para a gente. Imagine isso, semanalmente para a gente lá. As células decidiram se unir. Aí eu falei, irmãos, quero botar esse áudio, não foi ideia minha, também não foi do capeta. Foi ideia de cada líder, voluntário, apaixonado pela obra, pessoas que amam o que fazem, pessoas que vivem de verdade. Isso me motivou, me deu a emoção de eu fazer o que eu falei que eu não ia fazer, irmão. Me deu a emoção de eu fazer. Eu falei, não faço mais nada. A ação desses líderes falaram assim, caraca, tem outros também crendo na parada, mano. Porque a gente é tão bombardeado, e é por um, por dois. Mas o que deixa chato são os que dizem praticar justiça, não tomarem postura. Qual era o seu ato? O pastor falou 300, vou levantar porque eu estou debaixo da palavra de um homem de Deus. Uma palavra profética na minha vida. Mas um monte de pessoas ficam omissas. Aí esses fanfarrão ficam rindo. Rindo? Sambalate Tobia vai ver que o muro já está na metade. Na próxima semana, o contrapiso das salas já foram todos terminados. A parte de esgoto está toda feita. Na próxima semana está entrando um telhadão na frente. Quando ele vê a obra evoluindo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sem nomes. Recebi uma pessoa agora por esses dias que falou assim, pastor, eu estou de volta em Rehobote, sem nomes. E ela disse assim, o pior ano da minha vida foi um ano que eu fiquei fora daqui. Eu saí daqui muito chateado, e ela disse o motivo, etc e tal. E ela voltou agora, ela falou assim, o que me fez voltar foi uma ação que vocês fizeram. E quando eu vi que vocês comprou a igreja da criança, eu falei, meu Deus, que saudade dessa igreja. Como é que pode construir uma igreja para as crianças? Sabe, irmãos, a gente está no meio do mesmo jardim. Se você olhar, tem muitas árvores boas. Mas se você quiser olhar para a árvore que é do conhecimento do meio e do mal, o problema é seu. Os olhos são seus, as mãos são suas, os pés são seus. Agora, se quiser, o jardim está repleto de árvore e fruto. Tem alguém comigo ou não? Jesus chama, por isso que ele fala a casa adornada, a casa bonita, varrida, ele chama isso de hipócritas. Não vou ler novamente, está em Mateus capítulo 23, verso 25. Eu vou dizer com minhas palavras, ele diz que eles são fariseus cegos. Eles lavam primeiro o exterior, esquece de lavar o interior. Ele vai dar uma tipologia, Eliano, de vocês se preocupam em lavar a parte externa, lavam os copos, né? Mas esquece que se você lavar o interior, o exterior é limpo automaticamente. Então não é somente mudar a aparência e a roupa, isso vale, mas não adianta eu mudar a roupa se eu ainda não larguei o palavrão. Então o que Jesus quer da gente? Se eu mudar, se eu focar em mudar o meu interior, automaticamente o exterior vai ser mudado. Porque João 16:8 diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Se eu me torno uma pessoa sensível, deixo o Espírito Santo me convencer, e ele muda o meu interior, Efésios 4, 27, não dês lugar ao diabo. 28 diz, quem roubava não roube mais. O 29 diz, quem mentia não minta mais. Antes faça as obras da justiça de Deus. Permita que os frutos do Espírito Santo de Gálatas sejam manifestos. Permita que as obras da carne sejam mortificadas todos os dias. E ele chama de hipócrita. O que é um hipócrita, irmãos? Hipócrita é esse que vive com a casa adornada, varrida, bem arejada, mas só para as coisas do mundo. Ele vive da aparência. As roupas são bem largas, o costume do judaísmo antigo. O sermão é bem bonito, né? A oração é uma oratória esplêndida, mas por dentro só tem pensamentos pecaminosos e perversos. Que não sejamos esses hipócritas, irmãos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Espero vê-lo na eternidade com Jesus. Eu vou para lá, irmão. Eu vou para lá. Eu vou para lá, irmão. Se tiver que arrancar uma unha do pé, eu arranco, mas eu vou para lá, irmão. Se tiver que arrancar o braço inteiro, eu vou arrancar, mas eu vou para lá. Nada me prende aqui, não, irmão. Nada me prende aqui. Não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Salvação se mantém diariamente. Mas existe uma vez que eu conheço a salvação, não quero mais perdê-la. Olha como é que termina essa história, irmãos. Essa história toda que nós olhamos hoje, deslumbrante, poderia ter acabado, mas verso 27 e verso 28. Eu acho fabuloso isso aqui. Da última vez que eu preguei, eu falei sobre isso aqui, eu fui embora alegre com isso. Eu quero dividir essa alegria com os irmãos também. Enquanto ele falava o quê? Enquanto ele falava da casa vazia, do Beuzebu, de tudo que nós ouvimos aqui, uma mulher da multidão gritou, feliz é sua mãe que deu à luz e o amamentou. O que a mulher está dizendo? Nossa, como sua mãe deve se alegrar com você. Por quê? O que tu fala tem coerência, tuas obras devem trazer alegria para tua casa, para teus pais, para tua mãe. Sabe aquela mãe que tem preocupação do filho? O filho sai, a mãe fala assim, Luiz, pô, meu filho está nas drogas, na prostituição. Ô Jesus, agora a mãe sai e fala assim, meu filho está na igreja. Meu filho agora casou. Meu filho agora não cheira mais, não fuma mais, não rouba mais. Meu filho agora abriu mão da vida pecaminosa, entende, Dão? E está agora no caminho do Senhor. Aí uma mãe grita, ela não falou, ela gritou, ei, feliz a tua mãe que deu a luz e se amamentou para Jesus. Imagine como que tua mãe deve estar, você que está aqui, a mãe tem que se alegrar. Tem ou não tem, Bárbara? Nossos filhos dão frutos, você acha que a gente não ficou feliz aqui, irmãos? Com a Esté ministrando aqui, hoje é o Gabriel. Está pronto? Você acha que a gente não fica feliz com todos, com o êxito dos filhos dos nossos pastores, dos nossos líderes? Você acha que a gente não deve se alegrar? Deve. Feliz a mãe que te amamentou. Feliz a tua mãe que cuidou de você e te deu a luz. Não é glorioso, irmãos, alguém dizer para tua mãe assim, poxa, seu filho é uma bênção, e sem você estar perto? Porque se estiver perto, alguém vai dizer assim, está aqui, vão falar, mas já pensou? Alguém dizer assim, como minha mãe, às vezes alguém vive aí minha mãe é aquela que fica na Vila Aliança vendendo Avon, Natura, um monte de coisa. Aí um monte de gente tira foto que a minha mãe me mostra para mim, né? Aí um monte de pessoas falam assim, poxa, eu sou na Hellbot, teu filho é uma benção. Meu irmão, quando minha mãe me liga, sabe o que ela fala? Oi, meu pastor. Eu falei, mãe, eu sou seu filho. Entendeu? Oi, meu pastor, você está bem? Eu te amo, viu? Mãe, eu sou seu filho. Mas como deve ser alegre? Imagine eu com meus filhos. Imagine você com seus filhos, vendo eles, sabe? Irmãos, não é só no físico, mas é no espiritual. O que Jesus está falando aqui, ele acabou de provocar um milagre na vida de um jovem. Curou ele. Está falando palavras, não palavras fúteis, mas está falando palavras de reino. E essa mãe vem elogiar. Olha a resposta de Jesus. Eu acho essa resposta fabulosa. Olha o que Jesus vai responder. Jesus, porém, respondeu, ainda mais felizes